Bastante alegria. Vamos louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que Ele nos concedeu de acordarmos nessa manhã para mais um dia na presença dEle, na presença do Todo-Poderoso, especialmente hoje, neste domingo, para aprendermos muito mais da sua santa palavra. E eu quero chamar a sua atenção para um texto bíblico, um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5, que diz assim a palavra de Deus: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. E eu quero convidar você a parar um pouquinho e pensar comigo sobre essas palavras que Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Você consegue imaginar o porquê que Jesus disse isso? Porque exatamente são nessas palavras de Jesus, que encontramos o verdadeiro motivo do Messias ter vindo ao mundo. E repare comigo no contexto que envolve todas essas palavras de Cristo Jesus. O paralítico aqui dessa história provavelmente era um João ninguém na sua época. Era um inválido, ele vivia isolado, ele sem dúvida não tinha nenhuma atenção na cidade. Ele era um rejeitado. Isso porque qualquer pessoa que fosse afligida por alguma doença era vista como alguém pecadora. Basta a gente se lembrar daquele episódio em que os discípulos de Jesus, ao encontrarem um cego, perguntaram para Jesus o seguinte: Jesus, vem cá, quem que pecou? Foram os pais dele ou foi ele mesmo para que ele nascesse cego? Lembra desse episódio? Pois é, e qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu que não foi uma coisa nem outra. Mas para quê? Para que se manifestasse nele as obras de Deus. Só que independentemente da resposta de Cristo Jesus, meus queridos, aquele homem ainda assim era considerado pelas pessoas da sua cidade um grande pecador, porque era cego, bem como o paralítico que nós vimos aqui na história, no texto que nós lemos. Dá para acreditar nisso? As outras pessoas todas
se achavam santas, se achavam perfeitas. Quanta hipocrisia, meus queridos. Um a um, os amigos daquelas pessoas, tanto do cego quanto do paralítico aqui, se afastaram dele, exceto com certeza os seus amigos considerados pecadores. Que fama que eles deviam ter, não é verdade? Mas eles não ligaram para aquilo que as outras pessoas pensavam acerca deles. O paralítico, seus amigos, eles sabiam o que era de fato ter uma consciência culpada dos seus pecados. Eles conheciam exatamente aquilo que o diabo faz para tornar uma pessoa culpada. Eles conheciam por experiência própria o mal do pecado, não apenas pela observação, mas eles conheciam o horror do pecado, apesar de ainda amá-lo. Eles conheciam, meus queridos, a inquietude, os desejos insatisfeitos, o cativeiro da qual eles lutavam em vão para se livrar. E em meio a tudo isso, eles sabiam exatamente o que era ser rejeitado. Mas eis que surge uma oportunidade, surge um momento em suas vidas, uma oportunidade de estar diante daquele que pode realizar todas as coisas. Jesus chegou aqui com seus discípulos nessa cidade de Cafarnaum, que não era na época uma cidade pequena, e nesse local Jesus já começou a realizar o seu ministério. Restaurou a vida de pessoas endemoniadas. Jesus curou em Cafarnaum a sogra de Pedro, curou tantas outras pessoas, inclusive até mesmo um leproso citado aqui no Evangelho de Marcos. É claro que essas notícias já estavam, podemos dizer que bombando na cidade de Cafarnaum. E não é à toa então que o paralítico é levado então por seus amigos a estar diante de quem? A estar diante de Jesus, é claro. Existia uma multidão aglomerada, tanto dentro e fora daquela casa onde Jesus se encontrava. É claro que todos queriam estar próximos de Cristo Jesus. Estavam presentes ali todo tipo de pessoas. Pense comigo, curiosos, pessoas reverentes, pessoas descrentes também, fariseus, saduceus, escribas, os mestres da lei, eles estavam ali. E eu não sei se aqueles homens que levaram o paralítico planejaram toda essa coisa de abrir um buraco no telhado para descer o seu amigo. O fato é que eles tinham em mente fazer algo e eles fizeram de tudo para que aquilo acontecesse, ou seja, aquele encontro especial com Cristo Jesus. Eles foram movidos pela fé e o texto que lemos, o próprio Jesus reconhece isso. Nós lemos aqui no versículo 5, quando diz o seguinte: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, vendo-lhes a fé. E vejam, meus queridos, as magníficas palavras de Cristo Jesus ao paralítico. Ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha que maravilhoso compreender isso. Jesus chama aquele rapaz de filho. O Deus Todo-Poderoso, o Deus da criação, Deus de todo o universo, chamando um pecador de filho. O evangelista Mateus, narrando esse mesmo evento, ele ainda descreve em outras palavras, palavras de Cristo Jesus, dizendo: tem bom ânimo, filho. Ou seja, meus queridos, ser chamado de filho pelo próprio Deus é realmente algo animador. É algo que nós podemos desfrutar todos os dias das nossas vidas. É certo que a culpa pelo pecado, ela quer nos afundar em todo momento. Só que diante de Cristo Jesus, diante dessas palavras de Jesus, nós podemos ter ânimo, porque nele os nossos pecados foram perdoados, os nossos pecados estão perdoados. Jesus sabia que no topo da lista desse homem, desse paralítico, estava o firme desejo de ter paz com o Senhor Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, existe um mundo carente disso. Muitos querem sim ter paz em seus corações, paz com Deus. Eles podem talvez até não confessar que querem, que desejam isso, mas é o que elas querem, é o que elas precisam. E na realidade é aquilo que todos nós precisamos, ter paz com Deus. E só Jesus pode nos dar essa paz. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. E para tirar qualquer dúvida acerca disso, que só Jesus pode perdoar pecados, Jesus realiza ainda um outro milagre. É claro que em resposta àquilo que os escribas e fariseus arrazoavam em seus corações. A mente deles funcionava mais ou menos assim: peraí, por que esse Jesus está falando desse jeito, em perdoar pecados? Só existe um que pode perdoar pecados e esse alguém é Deus. Esse tal de Jesus está praticando blasfêmia. Isso não é possível. Era isso que aqueles mestres da lei arrazoavam em seus corações. E olha a resposta de Jesus no versículo 10 e 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Percebam, meus queridos, por que Jesus fez isso? Por que ele curava as pessoas? Por que ele curou esse paralítico? Exatamente porque ele queria que as pessoas soubessem que ele tem poder para perdoar pecados. Essa foi a intenção de Cristo Jesus. E são muitas pessoas, meus queridos, hoje que têm falta de segurança, confiança, não têm paz. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, a despeito de quem você seja, ou o que você tem sido, ou até mesmo aquilo que você tem feito, você ainda é aceito quando vem a Cristo Jesus. Você ainda pode ser perdoado. E deixa eu te fazer uma pergunta, será que existe algo melhor do que isso? Será que existe algo melhor do que ter os pecados perdoados? Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos levados a caminhar com uma nova disposição, novos passos, uma nova vida, porque Deus não apenas tem poder para perdoar os nossos pecados, mas para curar, mudar e nos habilitar a caminhar em novidade de vida. Talvez se tiver algo melhor do que o perdão dos pecados, seja essa caminhada lado a lado com Cristo Jesus. A prontidão aqui desse paralítico de se levantar, tomar o seu leito e ir para casa, é a mesma prontidão que nós devemos ter no nosso dia a dia de seguir a Cristo Jesus. Sirvamos o nosso Deus, meus queridos, com disposição, com essa agilidade, porque Cristo Jesus está conosco nessa caminhada. O que eu desejo para você nessa manhã é que você siga firme os passos de Cristo Jesus, tendo essa certeza, essa segurança, essa paz no coração de que os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus e Ele está conosco nessa caminhada. Tenham todos uma aula abençoada em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa manhã que o Senhor nos deu de presente. Muito obrigado pelo privilégio de podermos estudar a Tua Santa Palavra. Nós pedimos a bênção, a graça do Senhor na vida de cada um dos nossos professores, que eles continuem sendo capacitados pelo Senhor a ensinar cada vez mais a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Abençoe cada aluno, que possa haver interação, que possa haver contribuição, que todos juntos possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, e que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um ótimo domingo em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder estudar com vocês uma porção preciosa da Palavra de Deus. Ficamos muito tempo sem ter aula, né? A minha aula, né? Porque nós tivemos 2 domingos em que não tivemos as aulas da nossa lição, então demorou um pouco até que a gente pudéssemos nos encontrar novamente. Vamos hoje estudar o capítulo 19 de Gênesis, que narra justamente o resgate de Ló e a destruição de Sodoma. Vimos nas lições anteriores Abraão recebendo a visita do Senhor, quando lhe foi revelado que no ano seguinte ele teria um filho, né? E o seu filho se chamaria Isaac. Deus revelou também que Sodoma seria destruída, e Abraão, ao saber disso, rogou pelos justos daquela cidade. Nós vimos isso na lição passada, que foi ministrada pelo pastor Davidson. É importante lembrar que cerca de 20 anos antes dos acontecimentos que nós vamos estudar hoje, Abraão tinha tido um encontro com o rei de Sodoma, naquele episódio em que ele resgatou Ló das mãos de Quedorlaomer. Ele guerreou contra aquele rei e resgatou Ló. E logo depois dessa vitória, o rei de Sodoma foi ao encontro dele. Mas ele não quis ter nenhum compromisso com este rei, porque ele sabia que ele era um rei ímpio de uma cidade que praticava o pecado. E ele não quis se relacionar de forma nenhuma com isso. Imagina se há 20 anos atrás a situação já era ruim em Sodoma, imagine agora, 20 anos depois, né? O quanto que tinha piorado a situação dessa cidade. E justamente ao anunciar a Abraão a destruição de Sodoma, Deus fala o seguinte, em Gênesis 18, 20, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Então, chegou num ponto que estava intolerável
a situação de pecado de Sodoma. E Deus decidiu que era hora de aplicar o seu juízo. Então, meus irmãos, dando continuidade ao estudo sobre a vida de Abraão, o título da nossa lição de hoje é Quando a fossa transborda, ou seja, quando a podridão do pecado chega num ponto insuportável. Vamos orar pedindo a Deus que fale aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra hoje e que possamos entender claramente a tua mensagem. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto base da nossa lição está em Gênesis 19. Eu vou ler por partes e a gente vai discutindo e conversando sobre cada uma das partes do texto. Vamos ler primeiro Gênesis 19, de 1 a 3, que fala o seguinte, acompanhe aí comigo, irmãos. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai-vos os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis os vossos caminhos. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhe muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Então, nós vemos aí, recordando também a história de Ló, nós vimos nas lições passadas que ele se separou de Abraão por causa de um desentendimento entre os servos dele e os servos de Abraão. E Abraão decidiu que eles deviam se separar e que Ló devia escolher para onde queria ir. E Ló levantou os olhos e viu que aquela região na proximidade de Sodoma era uma região muito fértil, então ele decidiu ir para lá. E ele estendeu suas tendas até as proximidades da cidade e, com o passar do tempo, ele acabou indo morar na cidade. E nós vemos aqui que esses anjos, que ele ainda não sabia que eram anjos, chegaram na cidade como estrangeiros, encontraram Ló assentado, justamente nas portas da cidade. Então, Ló deixou a sua vida nômade e passou a morar na cidade. Largou a situação que ele tinha e passou a morar ali. Justamente é o que fala em Gênesis 10, quando ele houve essa separação, ele foi morar lá. Então ele estava na porta da cidade. A porta da cidade, as cidades daquela época tinha essa configuração, e na porta da cidade era onde tudo acontecia. O governo, as ações, tudo acontecia na porta da cidade. O entretenimento, julgamentos, anúncios, até execuções, a política, as notícias, tudo acontecia, o comércio também. E ele estava sentado ali. E o fato de ele estar sentado ali demonstra que ele tinha uma posição de destaque na cidade. Então ele estava, ele já estava fazendo parte daquela sociedade. A sua vida já estava misturada com daquela cidade. Ele havia apostado tudo naquela cidade. Seus negócios, amizades, alianças familiares, as suas filhas estavam noivas de pessoas daquela cidade, de homens daquela cidade. E nós vamos ver mais para frente no texto que tem os genros dele, e as filhas estavam para se casar com ele. E a Bíblia deixa muito claro uma coisa. Em Lucas 12:34 fala o seguinte: Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então nós vemos que o coração de Ló estava naquela cidade, pois onde está aquilo que você valoriza, vai estar o vosso coração. É isso que a Bíblia fala. O nosso coração está onde estão as coisas que nós valorizamos. O que você valoriza?
Nós valorizamos o quê? Coisas materiais, posições. Nós valorizamos o quê? Onde é que está o nosso tesouro? Né? É uma coisa que nós temos que pensar. Nós valorizamos as coisas de Deus, fazer a vontade de Deus, seguir a palavra de Deus, estar próximo de Deus, ou nós estamos valorizando coisas deste mundo, coisas passageiras que não são duradouras. Então essa é a primeira mensagem, né, a primeira lição que a gente tem que tirar desse texto aqui. E aí nós vemos que ele estava ali na porta da cidade e ele avista esses estrangeiros que chegaram, esses dois homens. E ele prontamente convida aqueles homens a ir para sua casa. E ele faz um gesto que devia ser comum naquela época, porque é o mesmo gesto que Abraão fez quando recebeu a visita dos três anjos, né? Na sua casa. Ele se prostrou em terra da mesma forma em que Ló fez aqui. E outra coisa é o seguinte, a gente precisa entender esse contexto, porque os mais frágeis das sociedades daquela época eram considerados os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Porque os estrangeiros, quando chegavam em determinado lugar, eles não tinham nenhuma aliança naquele lugar, eles não tinham aonde comer, aonde se abrigar, e eles eram considerados frágeis. E existia como se fosse uma lei não escrita de que as pessoas deviam acolher bem o estrangeiro. Porque um dia você podia ser um estrangeiro, né, e necessitar disso. Isso ficou até muito mais claro depois, porque isso ficou na lei de Moisés. Né? Aí ficou escrito na lei, mas já era uma prática desde essa época. Então, ele insistiu com aqueles homens que fossem para a casa dele, e os homens disseram que não, que queriam ficar ali na praça. Mas Ló sabia das coisas que aconteciam naquela cidade e sabia do risco que aqueles homens estavam correndo em permanecer ali na praça. De que eles podiam sofrer na mão dos homens daquela cidade. Então ele prontamente, antes que alguém abordasse aqueles homens, ele quis recolhê-los à sua casa, porque já estava anoitecendo. E ainda deu a sugestão seguinte, sugeriu o seguinte: vocês vão para casa, lavam os pés e tal, e se despedem de madrugada, ou seja, saiam rapidamente dessa cidade, porque essa cidade não presta. Ou seja, Ló sabia do risco que o estrangeiro corria naquela cidade. Mas mesmo assim Ló morava naquela cidade. E Ló insistiu muito com eles, ele sabia que aqueles homens precisavam desse abrigo, os homens aceitaram e entraram para dentro da casa dele. Isso mostra também que Ló tinha muita compaixão no seu coração, compaixão pelos necessitados. A Bíblia fala que Ló era um homem justo. Nós vamos ler isso aqui mais para frente também. Então, mesmo no meio daquele pecado, ele era um homem justo. Ele não praticava as obras pecaminosas que aquela cidade praticava, mas ele estava ali naquele meio. Então, vamos dar continuidade ao texto falando de como era a situação de pecado daquela cidade. Gênesis, dando continuidade ao texto do capítulo 19, vamos ler do verso 4 ao verso 9. Acompanha aí comigo. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Assim todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traze-nos fora para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos-las trarei. Tratai-as como vos parecer,
Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, retire-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Então nós vemos aí que ele acolheu os homens na sua casa, e aqueles homens viram, os homens da cidade viram que ele havia acolhido os estrangeiros, e foram lá e queriam que ele trouxesse os estrangeiros para fora, porque eles queriam abusar sexualmente daqueles homens. Esse era o nível de pecado que existia naquela cidade. Então nós vemos no texto alguns dos graves pecados cometidos em Sodoma, né? Nós vemos aí a incitação à prática do mal. Um grupo de pessoas, né, cercou a casa, do mais velho ao mais novo, para poder praticar o mal. Então, o pecado da incitação do mal. Perversão sexual, queriam abusar sexualmente daqueles homens. Era outro pecado praticado em Sodoma. Violência, eles queriam arrombar a porta, invadir a casa de Ló, para poder fazer mal a ele, a sua família e aqueles homens. Desrespeito às leis, ou seja, não respeitavam nem a propriedade, né? Com certeza existiam leis que protegiam as propriedades, as posses, não tinham respeito nenhum, nem a lei nem a autoridade, porque Ló, nessa figura nessa posição de assentado na porta da cidade, provavelmente ele tinha uma posição de autoridade na cidade. Ele era um homem rico, né? E nós vemos também outro pecado, é a falta de compaixão, porque como figuras frágeis eram os estrangeiros, assim como os órfãos e as viúvas, esses homens não tinham nenhuma compaixão com aqueles que eram mais frágeis, que eram mais necessitados. Então nós vemos alguns dos pecados que existiam naquela cidade, mas deviam ter muitos outros, né, que eram cometidos ali. Porque onde o pecado está, tudo vira de perna para o ar. Onde o pecado domina, as coisas são todas invertidas. Nós vamos ver aqui ao longo do texto. Então nós vemos também no verso 4 e 5 aqui, que a ação daqueles homens da cidade era de forma generalizada, buscava fazer mal àqueles estrangeiros. Mostrava o quanto aquela sociedade estava mergulhada no pecado, ao ponto de eles acharem que é normal fazer isso. É normal eu maltratar o mais frágil. É normal eu maltratar o necessitado. Nada muito diferente da sociedade que nós estamos vendo hoje, né? Então, os habitantes daquela cidade se achavam no direito de fazer essas coisas. E nós vemos no verso 6 e 7 a tentativa de Ló de se colocar, tentando impedir isso, mas ao ponto de se colocar como um igual para proteger aqueles que estavam naquela condição, né? Ele chega a chamar os habitantes, aqueles homens que queriam fazer mal, os habitantes daquela cidade, de meus irmãos, né? Ah, meus irmãos, não façais tal coisa, esses homens estão sob meu teto, sob a minha proteção. Mateus 12, 50, fala justamente, Jesus falando que meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quando a sua mãe e seus irmãos biológicos foram ter com ele, ele perguntou, quem são meus irmãos? Meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, Ló estava se misturando aquele grupo de pessoas que praticavam mal ao ponto de chamá-los de irmãos na tentativa de conciliar aquele conflito, aquela situação, mas que não teve efeito nenhum. Muito pelo contrário, trouxe a ira daqueles homens. E justamente o verso 8 fala que a decisão de Ló de viver naquela cidade de forma tão próxima do pecado o deixou uma situação sem saída,
ao ponto de pensar em sacrificar suas filhas para resolver aquela situação. Quando a gente toma um caminho que não é o caminho do Senhor, se aproxima do pecado dessa forma, acaba ficando sem saída. Qualquer decisão que a gente tomar nessa situação vai ser uma decisão ruim. Então, ele estava numa situação tão sem saída que ele tomou uma decisão absurda ao de sacrificar suas filhas para poder tentar resolver uma situação que ele não tinha condição de resolver. Porque ele acabou se colocando nessa situação quando ele tomou aquela decisão na separação com Abraão de ir para a proximidade dessa cidade que praticava o pecado. E aí ele foi se afundando cada vez mais nessa situação, a ponto de chegar numa situação de estar sem saída. Cuidado, cuidado, não vos conformeis com esse mundo, né? Não, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado, a Bíblia nos alerta o tempo inteiro com relação a isso. Fugir do mal, se afastar do pecado, né? Então, é um alerta e um outro aprendizado importante aqui. No verso 9 nós vemos que aquela atitude dele trouxe mais ira, né, do que conciliação. Os homens se iraram contra ele. E a decisão de Ló, e tudo indica que Ló já havia se posicionado contra as práticas daquela sociedade. Né? Tanto é que eles falam com ele, assim, esse estrangeiro quer ser juiz em tudo aqui? Esse cara é o único estrangeiro aqui que decidiu o que a gente tem que fazer? Provavelmente eles estavam já não estavam tolerando essa posição de Ló como justo. Não estavam aceitando porque ele destoava daquele ambiente. Provavelmente a postura de Ló tenha causado essa irritação maior e eles já estavam ao ponto de fazer mal a Ló também. Só que ao invés de produzir algo positivo, essa postura trouxe insatisfação e o ódio das pessoas. A verdade é que a vida de Ló não inspirou mudança, santificação. Embora ele não fosse favorável à atitude daqueles homens perversos, ele havia vivido ali talvez de uma forma muito tímida, essa posição dele, e muitas vezes talvez não tenha se posicionado de uma forma mais firme com relação à questão do pecado ali. Então ele perdeu o respeito daquelas pessoas. Isso acontece muitas vezes com muitos crentes que não se posicionam diante do pecado que está ocorrendo ao redor. Então a gente precisa ter posições firmes como crentes. Nós não podemos nos omitir diante do pecado que acontece na nossa frente. As pessoas têm que saber claramente o nosso posicionamento. E aí justamente a palavra de Deus declara Ló como um homem justo, justamente lá em 2 Pedro 2, de 6 a 9. Vamos abrir lá. 2 Pedro 2, de 6 a 9, fala o seguinte: e reduziu a cinzas a cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posta como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligindo pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigos injustos para o dia do juízo. Então nós vemos aqui o texto de 2 Pedro falando que Ló era um homem justo, né? Que Ló era um homem justo e que ele
justamente se afligia e se atormentava, né? Ele justamente se afligia pelo procedimento libertino que tinha naquela cidade. Ele estava atormentado por estar no meio de tanto pecado, sendo um homem justo. Mas nós vemos que essa decisão dele de se aproximar tanto do pecado trouxe consequências terríveis para a vida dele. E aí nós vemos mais o seguinte: onde reina o pecado, os valores são invertidos. Nós vemos muita coisa invertida aqui, né? Em Sodoma isso fica bem claro. Por exemplo, dentro da cidade era o lugar onde devia haver segurança para o estrangeiro, que ele era para encontrar refúgio, segurança, paz. E ele foi para dentro da cidade e lá que eles estavam correndo risco. Lá é que era o perigo. Então nós vemos que o pecado inverte as coisas na sociedade. Lá era para ter acolhimento e eles estavam para ser violentados. Isso não só havia perversidade. Nós vemos também pessoas mais velhas levando as mais novas a praticar o mal. Ao invés de dar exemplo, as pessoas mais velhas estavam junto com as mais novas, incitando para praticar o mal, cercando a casa porque queriam fazer mal àqueles homens. Nós vemos desrespeito às leis. Em vez de estar se cumprindo as leis naquela sociedade, o que estava acontecendo? Estava tendo desrespeito total. Nós vimos aí, né? Principalmente cuidado com aqueles mais necessitados. E não é muito diferente do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A situação de Sodoma é muito parecida com a sociedade de hoje, com valores invertidos. Por exemplo, uma pessoa mata a outra, não é presa, mas se cortar uma ave, vai preso. Os pais não podem dar uma palmada no filho, mas a mãe pode matar um filho no seu ventre, através do aborto. É uma sociedade com valores muito invertidos. E a tendência é que isso fique cada vez pior. Nós estamos vendo, né, essa situação de inversão de valores na sociedade acontecer de uma forma crescente. E nós sabemos que a própria Bíblia fala que isso vai piorar. Nos fins dos tempos, essas coisas serão muito piores. Então, quando vai aumentando a violência e a perversidade na sociedade, é sinal de que está se aproximando o juízo, né? Então nós vemos uma sociedade de hoje com valores invertidos. Uma situação onde o bandido é vítima e a polícia é opressora. Então as coisas assim meio esquisitas que nós estamos vendo nos dias de hoje. Então temos que ficar atentos a isso também. O texto nos mostra mais também, né? Vamos ler lá de 10 a 14, Gênesis 19, de 10 a 14. Acompanhem comigo. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair desse lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Então nós vemos aí que, no meio daquela confusão, os homens puxam Ló para dentro da casa e cegam os homens que estavam fora ali tentando invadir a casa. Aí eles se revelaram como anjos. Até então Ló
achavam que eles eram homens comuns. Naquele momento, eles se manifestaram e anunciaram para Ló a destruição que haveria em Sodoma. E nós vimos aqui dois espaços distintos nessa história. Fora da casa e dentro da casa. Né? Quando a gente vê o texto aqui, a gente vê dois espaços distintos. Fora da casa e dentro da casa. Fora da casa, o que nós vemos? Nós vemos caos, violência, né? Aquelas pessoas cercando a casa, querendo que os homens saíssem para serem abusados. Nós vimos a tentativa de arrombar a casa. Falta de fé. Ló sai para avisar os seus genros de que Sodoma ia ser destruída, saiu da casa, foi lá avisar eles. O que aconteceu? Eles acharam que ele estava de brincadeira, não acreditaram nele. Então, falta de fé fora da casa, inversão de valores, nós vimos, né? Tudo invertido, porque o pecado faz isso, traz caos e confusão, maldade generalizada, perdição e juízo. Nós vemos que aqueles homens foram cegados, ficaram cegos diante da ação dos anjos. Ou seja, veio o juízo de Deus. E viria um juízo muito maior, que era a destruição de Sodoma. Então Deus viu a grande maldade de Sodoma e decidiu que era o momento do julgamento que havia chegado. Ele havia avisado isso no capítulo 18, verso 20 e 21, ele fala justamente sobre isso. Quando a perversão sexual e a violência se tornam explícitas, o julgamento está próximo. Isso nos serve de alerta para os dias de hoje. Quando a violência e a perversão sexual aumentam na sociedade, está próximo o juízo. Isso é sinal dos fins dos tempos. Então isso vai se agravar ainda muito mais violência, mais perversão na sociedade. Nós vamos ver isso cada vez mais. Que isso seja um sinal de alerta para nós, né? Então nós vimos essa situação fora da casa, essa confusão, esse caos, o pecado, a violência, a perversidade. E dentro da casa, um outro ambiente. Nós vemos a proteção divina, a mensagem da salvação, ou seja, aqueles homens protegeram Ló da invasão da casa, não deixaram que eles fossem atingidos pelo mal. Trouxeram a mensagem de salvação, fujam daqui, porque vai ser destruída essa casa. Nós vimos fé dentro da casa. Ló creu na mensagem que foi trazida pelos anjos. Nós vimos compaixão dentro da casa. A compaixão e a misericórdia de Deus para com aquela família, né? E nós vimos o livramento que Deus trouxe para aquela família daquele juízo todo que viria. Então nós vemos que dentro da casa era um ambiente completamente diferente de fora da casa. Dentro da casa representa a proteção de Deus, a proximidade com Deus. Quando estamos próximos de Deus, nós estamos como se estivesse dentro da casa, com a proteção divina, recebendo a mensagem da salvação, a nossa fé fortalecida, nós experimentamos a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus. Fora da casa é perdição. Verso 14. Ló foi avisado para tirar toda a sua família de Sodoma. Suas filhas mais velhas estavam para casar com aqueles homens. E só que ele foi lá avisar. Aparentemente, os genros de Ló não tinham respeito nenhum pelo seu testemunho. Então nós vemos aí, pela proximidade também dele com o pecado, o seu testemunho perdeu o valor. Então, o testemunho nosso depende da nossa atitude, do nosso posicionamento diante do mal. Se a gente se aproxima do pecado e se mistura com o pecado, como é que nós vamos dar testemunho para aqueles que estão perdidos? Como é que nós vamos anunciar
a palavra do Senhor se não nossa posição não nos traz a credibilidade necessária. Isso é uma outra lição que nós precisamos tirar daqui. Nós temos que nos santificar, né? Nós não podemos nos conformar com esse mundo, né? Nós temos que ter uma postura muito diferente da que esse mundo de pecado tem, para que a gente possa dar o nosso testemunho. Isso é importante. E nós vemos aí que verdadeiramente o Senhor sabe livrar o justo, né, do juízo. Que Deus não destruiu o justo juntamente com o ímpio naquela cidade. Ele livrou Ló e a sua família. Na verdade, nós vamos ver nas próximas lições que só quem se livrou de verdade foram Ló e suas duas filhas. No meio da fuga, a sua mulher também se perdeu, porque estava com seu coração preso naquela cidade. Então nós vemos que a salvação, a relação com Deus é uma coisa pessoal. Ela é uma coisa pessoal, não é coletiva, né? O relacionamento com Deus é uma coisa pessoal. Deus conhece o coração do homem. Então nós temos que buscar essa intimidade com Deus de forma pessoal. Não é o fato de você ir na igreja, de ter cargo na igreja, de fazer coisas na igreja que faz a diferença. Isso é importante, claro que é na vida cristã, mas eu preciso ter um relacionamento pessoal com Deus. Eu preciso conversar com Deus, eu preciso pedir perdão pelos meus pecados, eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso seguir o caminho do Senhor. Não adianta eu ficar enfiado na igreja e vestir a roupa de crente no domingo, quando vou à igreja, e levar uma vida de proximidade com o pecado, misturado com o pecado, que não tem nada a ver com a realidade da vida cristã. Então é muito importante a gente ficar atento a isso e buscar um relacionamento pessoal com Deus, de intimidade com Deus. E outra lição importante que tiramos do texto é a impossibilidade de conciliar os dois espaços. Eu não tenho como conciliar fora da casa com dentro da casa. Todas as vezes que Ló tentou isso, deu errado, né? E o evangelho é radical, né? Lucas 11, 23 Jesus fala justamente sobre isso. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. E Mateus 6, 24 Jesus também fala que ninguém pode servir a dois senhores. Então não tem como conciliar, né? Ló saía para fora da porta, fechava, tentava resolver, tudo dava errado. Voltava para dentro, saía, ia lá nos seus genros, tentava resolver com eles lá também, deu errado, voltava para dentro. Não dá para conciliar os dois mundos. Eu não tenho como ser cristão, meio crente e meio mundo. Não tem como, né? O evangelho é radical. Ou seja, tem que ser uma entrega total. Deus não quer um pedacinho da nossa vida. Ele quer a nossa vida toda. Ou seja, a entrega tem que ser total. Eu tenho que me dedicar a minha vida totalmente a servir a vontade de Deus. Então, concluindo, nós não podemos evitar a associação casual com pessoas sem Deus. Isso é normal, a gente está no mundo, a gente vive no mundo e a gente vai se relacionar. Temos até amigos, né? Pessoas próximas e tal, parentes que não tiveram uma experiência com Deus ainda. Mas não podemos cultivar relacionamentos profundos assim com tais pessoas ao ponto de praticar a mesma coisa que elas praticam. Frequentar determinados lugares, sei lá, de ser confundido como se estivesse fazendo as mesmas coisas, mesmo que pensemos de forma diferente.
Nós temos que deixar esse posicionamento muito claro e o posicionamento muito claro. Porque senão a gente vai estar colocando em risco a nossa saúde espiritual, né? 2 Coríntios, vamos lá abrir. 2 Coríntios 6, de 14 a 16, fala justamente isso. 2 Coríntios 6, de 14 a 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Muito claro o texto. Nós não podemos ter um jugo desigual, por um jugo desigual sobre nós. Então nós temos que ter uma posição de crente, uma posição clara, para que a gente possa dar testemunho e ser referência, né? Ser sal da terra e luz do mundo é o que faz diferença, né? E o apóstolo Paulo também alerta para o perigo das más companhias. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, fala o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as más companhias, né, os relacionamentos com pessoas que praticam mal e iniquidade, corrompe os bons costumes. O autor do nosso livro, que nós estamos utilizando como base para o nosso estudo, ele traz uma ilustração interessante, né? Se colocarmos uma luva branca em uma criança e ela for brincar na lama, o que vai acontecer? As luvas vão voltar cobertas de lama. Jamais a lama vai ficar coberta pela luva. É justamente isso, né? Se eu for viver na proximidade do pecado, o pecado é que vai me sujar. Não é eu que vou branquear o pecado. O pecado é muito mais forte do que nós. Só podemos vencer o pecado através da proximidade com Deus e através da ajuda que Deus nos dá, porque nós temos Cristo no coração para poder vencer. Mas se a gente sai dessa proteção e se aproxima do pecado, nós estamos correndo o risco, né? Estamos perdendo essa proteção e se aproximando do pecado. Então nós vamos nos sujar com o pecado. Então é muito claro isso. Devemos andar então em companhia de pessoas que têm compromisso com Deus, pessoas que oram, que meditam na palavra, que buscam uma vida de santificação. Nós devemos nos aproximar dessas pessoas. Isso vai fortalecer a nossa vida cristã, a nossa fé, vai nos estimular a nos aproximarmos cada vez mais de Deus, a termos intimidades com Deus, a buscar Deus, a discutir e a conversar sobre coisas relacionadas à vida cristã, ao invés de discutir coisas banais, né? Então tudo isso vai ocupar a nossa mente com coisas de Deus. Então devemos nos cercar de pessoas assim, né, virtuosas, para que isso nos traga uma saúde espiritual, né, cada vez melhor. Então essa que é a importância da igreja, né, porque nos faz com que a gente nos aproximemos de pessoas que pensam como nós e que buscam a mesma coisa que nós. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana abençoada, meditem na palavra de Deus, né? E que a palavra que nós
nós compartilhamos aqui hoje possa ficar em nossos corações. Amém? Até a próxima.